A gente tem registro deles desde 2013, mas a gente descobriu quando a gente começou a investigar, né? Porque se fazia os registros de ocorrência, isso aconteceu no estado inteiro, a gente tem no litoral, na Grande São Paulo, no interior, só que ele não tinha existido ainda uma investigação sistemática a respeito disso, né? Eles às vezes eram presos, às vezes detidos, às vezes a prova não era suficiente, eles eram liberados. Então agora a gente conseguiu fazer uma investigação mais aprofundada contra eles, e aí nos levantamentos dos boletins de ocorrência eles aparecem nos nossos registros desde 2013. Um deles já tinha sido condenado, Pedro, inclusive, né? Condenado pelo mesmo crime, né? Na verdade é uma família, o núcleo dessa associação criminosa é uma família, e que o Pedro aparece na maioria dos boletins de ocorrência. E a forma de atuação era basicamente a mesma, doutor? Que horário eles atuavam? Qual era a parte da agência? E eles se passavam por funcionários? Era sempre aos sábados, né, como regra aos sábados, ou um feriado que não tinha expediente na agência. Então eles entravam, ficavam ali na parte dos caixas eletrônicos, esperando uma vítima em potencial. Então eles se dividiam, uma parte ficava ocupando os caixas, e um dos caixas era preparado com o que eles chamam de régua, né? Eles colocavam uma régua numa parte, na parte de baixo da tela, para que o correntista não conseguisse ter o acesso. Então ali travava. Quando era travada a tela, já com a biometria e com o cartão inserido, ficava livre para eles fazerem o golpe, fazerem os saques. Então um já vinha, olhava quanto que tinha na conta bancária, via se tinha saldo, e aí já fazia toda a operação para saque. Então, enquanto isso, os outros distraíam a vítima. Passando para outro caixa eletrônico. Passando para outro, fazendo um vai e vem com a vítima, e aí no final, que o saque era consumado, um dos integrantes da quadrilha tirava a régua e ia embora. Doutor, dá para saber quanto que essa quadrilha conseguiu desviar em transferências, em depósitos, ou ainda nos últimos meses que a gente apurou junto a um dos bancos, quase 10 mil reais nos últimos meses. Tá, e as vítimas, elas procuraram a polícia ou elas primeiro se direcionaram ao banco e vocês acabaram fazendo um trabalho conjunto? Elas normalmente registram o boletim de ocorrência quando identificam que teve saque indevido. A partir daí a gente começa um trabalho junto com o banco, com a parte de segurança do banco, e a gente consegue fazer uma investigação conjunta. Doutor, que horário começou a operação? Foi fácil achar? Vocês pegaram eles em casa? Como é que foi essa operação da madrugada? A gente já estava monitorando ele há alguns dias já, né? Os mandados saíram, mandado de prisão temporária e busca e apreensão. Então eles estavam sendo monitorados, e aí a gente deflagrou simultaneamente nos 4 alvos às 6 horas da manhã de hoje. Todos foram presos? Todos ao mesmo tempo. Bom, e todos devem ser ouvidos hoje. O que deve acontecer hoje e o que passa a acontecer a partir de agora? Eles podem ser indiciados? Hoje a gente tem um reconhecimento de uma das vítimas, reconhecimento pessoal, serão interrogados e serão indiciados. Doutor, qual alerta que o senhor faz para essas pessoas? Eles tinham um tipo de vítima específica? Eram aposentados, pessoas com dificuldade, com tecnologia? Existia um perfil básico? A vítima variada. O cuidado se não aceitar ajuda de pessoas que não são funcionários do banco, principalmente quando isso ocorre nos finais de semana. Então, não há funcionários na parte de atendimento do banco no final de semana. E se o caixa travar, não aceitar ajuda de terceiros, né? Olhar se tem algum tipo de mecanismo na tela do caixa, do ATM. Isso pode te dar um alerta a respeito que pode ser um golpe. As imagens do circuito interno do banco ajudaram muito a identificar essas pessoas? Sim, a gente conseguiu entender como cada um funciona com as imagens do circuito interno, qual que é o papel de cada um nessa atividade. Um distrai, o outro coloca a régua, o outro ocupa os caixas. Então isso foi bem importante e fundamental. Qual que era o papel da Sabrina, doutor? Ela tem um destaque na rede social, ela é considerada uma influência, e isso de alguma forma ajudava ou isso é apenas um fato coincidente? Não, isso não era levado em consideração pelas vítimas, né? A gente não tem histórico de que a vítima eventualmente poderia reconhecê-la ou não. Mas ela fazia a cooptação, né? Ela
é muito articulada, fala muito bem, então ela fazia a escolha da vítima, a cooptação, enquanto isso os outros ocupavam os caixas e acabava fazendo o direcionamento. Então ela se passava, ela era muito solícita, né? Até a vítima fala, olha, uma moça muito simpática, muito educada, tentou me ajudar, que era a Sabrina. Tá, eles vão ser indiciados por quais crimes? Associação criminosa e furto qualificado por fraude. Você tem alguma coisa que você tem? Eu queria que o senhor detalhasse um pouquinho, se já tem os antecedentes, o perfil de cada um dos criminosos que foram presos hoje. A gente já falou da Sabrina, né, dos outros integrantes também. É a mesma família, então quase todos, é uma família de 8 irmãos, e a grande parte já tem uma passagem, um histórico desse tipo de crime, né? Não só esses que foram presos hoje, mas outros também têm histórico. Não aparecem nessa investigação nossa, mas também existe. Então eles são especializados em golpe em bancos, em correntistas. Esse é a especialização deles. A Sabrina, ela já tinha passagem por outros crimes? Bancos em correntistas. Esse é a especialização deles. A Sabrina, ela já tinha passagem por outros crimes? A Sabrina, ela já apareceu no radar de outros boletins de ocorrência, junto com o irmão dela. Então ela também estava aí envolvida em outros tipos de atuação. E o Pedro? O Pedro é o principal deles, é o que mais se articula. Ele já tem até 3 condenações, o Pedro. E os outros integrantes que foram presos já tinham passagem também ou não? Eles aparecem em boletins de ocorrência numa investigação que ainda está em andamento por outros distritos policiais. Então ainda estava em aberta, a nossa é que avançou mais rápido contra eles. Doutor, se alguma vítima reconhecer eles, procura ter a delegacia, né? Seria bem importante. Tem muitas que não fazem boletim de ocorrência, né? Principalmente se reconhecer, procurar aqui na região de Mogi, Itacoaquecetuba, Suzano, procura a gente aqui, que nós vamos dar andamento nessas novas investigações.